Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui para mais uma semana, mais um culto, em adoração ao Senhor. Convido você a reunir a sua família, convidar aí os seus amigos, a sua célula, também compartilhar com os seus contatos. Nos próximos minutos nós estaremos louvando, engrandecendo o nome do Senhor e também refletindo um pouco na palavra do Senhor. Nós estamos começando hoje uma série chamada Convide Jesus para a sua casa. Esse é o nome da nossa série e nós vamos abordar algumas casas que Jesus visitou enquanto teve o seu ministério aqui na terra. Nós vamos adorar o Senhor, é uma série que fala sobre família e eu tenho certeza que a sua família será muito abençoada. Nós vamos adorar ao Senhor e daqui a pouco vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nosso irmão Rude estará nos conduzindo com um cântico e logo após nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Amém? Venha cultuar a Deus conosco nessa hora. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quer estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Eu convido você a parar por um instante, pegar a sua Bíblia, para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Como eu havia dito, nós vamos começar hoje uma série chamada Convide Jesus para a sua casa. Nós vamos olhar para alguns textos bíblicos
que mostra Jesus visitando a casa de algumas pessoas. Nessa hora, nesse primeiro sermão, nós vamos olhar para a casa daquele casal que convida Jesus para a sua festa de casamento. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Vamos meditar um pouco nesse texto. João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Vamos ler a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os discípulos creram nele. Meus irmãos, nós vamos começar hoje essa série Convide Jesus para a sua casa. E esse é o tema da mensagem. Nós estamos diante do primeiro milagre de Jesus. Aqui é um casamento. Jesus, juntamente com a sua mãe e os seus discípulos, foram convidados para essa festa. E, de repente, o vinho acaba. A mãe de Jesus o procura e diz: acabou o vinho. Jesus, de forma estranha, diz para ela que a hora dele ainda não havia chegado. Mas então opera um milagre extraordinário, transformando água em vinho e salvando a festa daquele casamento. É muito interessante a gente pensar que o primeiro milagre de Jesus, ele aconteceu em um casamento. Isso nos revela a importância dessa instituição aos olhos de Deus. O casamento, ele não é uma invenção humana ou da cultura humana. O casamento faz parte dos planos de Deus. O casamento é a célula máter da sociedade. Foi algo constituído por Deus e tem como propósito maior espelhar e espalhar a glória de Deus. Então, Deus ama a família, Deus ama o casamento. O casamento não nasceu no coração dos homens e não por vontade dos homens. Mas o casamento, ou melhor, a família, nasceu no coração de Deus e faz parte dos propósitos eternos de Deus. Eu convido você a meditarmos um pouco nesse texto. Vamos tentar tirar lições importantes para ensinar aos casais, ensinar às nossas famílias como é que Deus cuida da gente e qual é o padrão de Deus para o casamento e como esse texto nos ensina sobre a nossa família e sobre a nossa casa. Eu queria pensar em alguns pontos nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero fazer alguns destaques aqui, e o primeiro deles
ele é? Jesus é a pessoa mais importante para ser convidada para a sua casa. Meu irmão, Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para a sua casa. O texto diz que Jesus estava presente naquele casamento. Mas Jesus não estava ali de penetra. O texto diz que Jesus, a sua mãe e os seus discípulos foram convidados para aquele casamento. A presença de Jesus naquele casamento foi a convite do casal. Jesus estava ali porque foi convidado e ele compareceu. A presença e a intervenção de Jesus naquele casamento salvou aquela família de um grande constrangimento. Meu irmão, acabar o vinho no meio de uma festa de casamento é algo terrível, muito ruim e traria com certeza uma tristeza muito grande àquela família. A maior necessidade das famílias hoje é a presença de Jesus. Meu irmão, convide Jesus para a sua casa, convide Jesus para a sua família, convide Jesus para o seu casamento. Só Jesus pode salvar uma família da ruína. As pessoas, elas estão precisando de Jesus. Nós não precisamos de dinheiro, de conforto, nós precisamos é da presença de Jesus. O seu lar, ele pode ter tudo isso. Ele pode ter dinheiro, pode ter conforto, pode ter saúde, pode ter amigos, pode ter uma aparente prosperidade. Mas se Jesus não está lá, ele não tem nada. Se Jesus não estiver na nossa família, nós não temos nada. Jesus precisa ser o centro da nossa família. Jesus precisa ser o convidado especial para a nossa casa. Só Jesus pode dar para a nossa família o que nós realmente necessitamos para viver. Então, em primeiro lugar, convide Jesus para a sua casa. Jesus esteve naquele casamento porque ele foi convidado. Se você quer Jesus no seu casamento, se você quer Jesus na sua família, na sua casa, você precisa convidá-lo a estar. Em segundo lugar, o texto diz que mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem. Jesus estava naquela festa, mas o vinho havia acabado. O vinho havia acabado. A alegria, a palavra, o vinho na Bíblia, em algumas situações, dependendo de algum contexto, simboliza alegria, festa. Muitos casamentos estão caminhando sem o vinho da alegria. Muitos casamentos estão caminhando sem alegria, sem prazer, sem festa, porque o vinho acabou. Há aqueles que perdem a alegria, mesmo nos primeiros anos de casamento. Há casamentos que estão vivendo um drama do desencanto, da decepção, da amargura, da frustração. Há muitos casais feridos, machucados, desiludidos. Há muitos casais, há muitas casas que o vinho da alegria acabou. Em algum momento da caminhada, a alegria foi perdida. Situações adversas e inesperadas muitas vezes conspiram contra a nossa família, contra a nossa casa, ameaçando a paz, ameaçando a alegria. Eu não sei o que tem tirado a alegria e a paz da sua família, mas eu tenho certeza que Jesus pode mudar essa situação. Eu tenho certeza que Jesus pode mudar o quadro da sua casa. Meus irmãos, Deus me conduziu a essa série de mensagens. Por quê? Porque nesses dias nós estamos confinados, as famílias estão mais perto do que nunca. Os casais, os pais estão ainda mais perto de seus filhos, os cônjuges ainda estão agora mais perto do que nunca. Então nós precisamos de Jesus para trazer a alegria, para trazer a paz, para trazer de volta a festa na nossa casa. Meu irmão, nesse tempo de quarentena, aproveite e convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para a sua família. Muitas vezes nesse tempo agora, nós estamos vivendo momentos difíceis na família. Muitas vezes é o recurso que diminui, a falta de dinheiro, e muitas vezes as situações
adversas que estão aí batendo a nossa porta todo dia. Então, querido, convide Jesus para a sua casa. Terceiro lugar, terceiro destaque, nós precisamos recorrer à pessoa certa na hora da crise. O texto diz que quando o vinho acabou, logo Jesus foi acionado, Jesus foi procurado. Meu irmão, não espere a crise, não espere o problema chegar para procurar Jesus. Mas se o problema chegar, não hesite em chamá-lo, não hesite em buscá-lo. Maria buscou Jesus, ela levou o problema à pessoa certa, aquele que podia resolver. Muitas vezes a gente fica batendo em outras portas, procurando outros lugares. Ei, convide Jesus para a sua casa. E se o problema chegar, convide Jesus, chame Jesus para operar o milagre. O segredo da felicidade conjugal não é a ausência de problema, mas sim ter a sabedoria e a pressa de buscar o Senhor Jesus. Nós sempre teremos problemas, sempre teremos dificuldades, mas o que devemos fazer? Devemos clamar, devemos chamar por Jesus. Muitos casais, ao entrarem em crise, buscam soluções em outros lugares, buscam ajuda por diversos caminhos, como eu já disse agora há pouco. Mas, querido, não deixe de buscar Jesus. Só Jesus pode resolver o problema da sua família. Jesus é a resposta que a sua família precisa. Ele é a solução de Deus para o seu lar. Precisamos levar os nossos problemas e os problemas da nossa família aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. Em quarto lugar, nós precisamos obedecer aquilo que Ele manda. Meu irmão, a obediência é uma chave para o sucesso, para a vitória. A obediência é uma chave muito importante nas nossas vidas. Jesus, ele deu uma ordem inusitada. Ele mandou encher as talhas de água. Mas o que eles estavam precisando era vinho. Mas o interessante é que os serviçais, eles fizeram o que Jesus havia mandado. Meu irmão, nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Mas precisamos deixar nas mãos de Jesus para operar o milagre. Colocar a água nas talhas, os servos podiam. Transformá-las em vinho, só Jesus podia. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos obedecer. Precisamos seguir os princípios. Seguir aquilo que Jesus mandou. Mas operar o milagre, querido, só Jesus opera. Só Jesus opera. Nós precisamos deixar de lado as nossas vontades. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Faça a sua parte, querido. Seja obediente. Seja sincero. Seja reto diante de Deus. Faça a sua parte. Faça o que está à sua mão para fazer. E deixe o milagre para Jesus, porque só Ele pode transformar a água em vinho. Só Ele pode transformar um coração duro. Só Ele pode transformar um coração amargurado. Só Ele pode transformar um coração ferido. Só Ele pode transformar a vida de uma pessoa. Em quinto e último lugar, quando Jesus intervém na família, o melhor sempre vem depois. O vinho que Jesus havia oferecido era o de melhor qualidade. Era costume na época, e o texto diz, dar sempre o melhor vinho primeiro. E depois que as pessoas já estavam cheias de vinho, se assim podemos dizer, é que oferecia o vinho ruim. Mas com Jesus é diferente. O padrão de Jesus
ele é diferente do padrão do mundo. O vinho que Jesus oferece é muito melhor do que o vinho que o mundo oferece. E se nós estamos trabalhando aqui o vinho em relação à alegria, à festa, à felicidade, eu quero dizer para você, meu irmão, a felicidade que o seu casamento precisa, a alegria que a sua família precisa, ela não vem do mundo. Ela não vem das coisas do mundo. Ela não vem da natureza humana. Ela não é fabricada pela mão dos homens, como o primeiro vinho. Mas a alegria, a paz, o gozo, a felicidade que o coração do homem precisa, ela nasce de Deus, ela vem de Jesus, ela é esse vinho novo, sobrenatural, inexplicável, que só Jesus pode dar. Meu irmão, Deus ama a família, Deus ama o casamento, e se a sua família tem atravessado um tempo difícil, se a sua família tem atravessado momentos conturbados nesse tempo, eu quero dizer para você que há um vinho de Deus para a sua casa, há algo sobrenatural para a sua família, algo que não é produzido pela força e nem a capacidade humana, mas algo que vem do coração de Deus, das mãos de Jesus para a sua família. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, todo casamento, toda família aponta para Jesus. A Bíblia começa falando de casamento e a Bíblia termina falando de casamento. A Bíblia começa falando de família e termina falando de família. E quando Jesus coloca os seus pés aqui na terra, para nos salvar, para nos restaurar, o primeiro milagre que João relata de Jesus é numa casa, é numa família e principalmente num casamento. Todo casamento aponta para Jesus. Meu irmão, o seu casamento precisa ser uma seta apontando para Deus, para o relacionamento de Deus com os homens. Porque Jesus, o marido, simboliza Jesus. E a mulher simboliza a igreja. Então, todo casamento tem por propósito glorificar a Deus. Todo casamento aponta para esse grande casamento que nós teremos na eternidade. De Jesus com a igreja, do noivo com a noiva. E esse é o propósito final de Deus para o casamento. Eu queria concluir com 4 afirmações breves. Em primeiro lugar, nunca deixe Jesus de fora da sua família. Nunca deixe Jesus de fora da sua família. Convide Jesus para a sua casa, meu irmão. Segundo lugar, lembre-se de que a sua família tem por finalidade maior refletir e glorificar a Deus. Terceiro, Jesus tem sempre o melhor para nós. Meu irmão, o melhor não é produzido pelo braço, pela força dos homens, pelas circunstâncias desse mundo. O melhor sempre vem de Jesus. Jesus sempre tem o melhor. E em quarto lugar, só Jesus pode trazer a alegria e a paz que a sua família necessita para viver. Amém? Meu irmão, convide Jesus para a sua casa. Eu quero orar, colocando a minha vida e a sua vida, a minha casa e a sua casa nas mãos do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão abençoada e oportuna. Pedimos que o Senhor, Pai, venha sobre as nossas casas. Nós convidamos o Senhor, se faça presente em nossas famílias, em nossos lares, Pai. Abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal e glorifica o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos casamentos e em nossas famílias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, convide Jesus para a sua casa. Que Deus nos abençoe. E até o próximo culto, se Deus assim nos permitir.